decidi nascer de novo! Old things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life again. You cause your sun to shine on darkest nights. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Oh, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Our hearts adore. We adore you. Our hearts adore. Our hearts adore. Eu decidi nascer de novo! Old things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life again. You cause your sun to shine on darkest nights. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts. Agora esqueça. É só você e o Senhor nesse momento. Nós já agradecemos a Deus. Nós já exaltamos o nome dEle. Esse momento o Senhor vai falar ao seu coração. Enquanto nós estivermos ministrando essa canção, o Senhor vai estar falando ao seu coração. Feche seus olhos nesse momento, feche seus olhos. Espírito Santo vai estar falando ao seu coração agora, coisas que só Ele e você sabem. Espírito Santo vai estar ministrando agora ao teu coração. Cante ao Senhor assim. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu
Deixa Ele te encher com a presença dEle. Tua presença. Seja cheio nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Continua derramando da tua glória sobre as nossas vidas. Peça ao Senhor que derrame da glória dele sobre você. Existe glória aqui nesse lugar, existe unção nesse lugar, existe bênção preparada para você aqui nesse lugar.
Encha o seu coração de gratidão. Jesus ressuscitou. Senhor, obrigada, Pai. Louvado seja o teu nome por esse dia. Chegamos aqui, arrumamos, pudemos ter a oportunidade de tomar um café juntos, Pai, em gratidão, felizes porque Jesus ressuscitou. Por isso nós estamos aqui. Senhor, obrigado por esse tão grande amor derramado sobre as nossas vidas. Que a gente possa reconhecer todos os dias e ter fé e lembrar que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e nos deu vida, nos deu saúde, nos deu esperança, nos deu tudo aquilo que o céu tem para nós. Que você possa receber do Senhor tudo aquilo que o céu tem para você. Que você possa receber do Senhor todos os presentes que o Senhor tem para você. Estenda sua mão para receber. Deus tem presentes para te dar. E nós estamos com o coração, Pai, abertos para receber, Deus, os presentes que o Senhor tem para nós. Coloca diante do Senhor os teus sonhos, os teus planos. Coloca diante dele, porque com ele tudo vai ficar bem. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço por esses louvores. Te agradeço pela gratidão que enche esse lugar. Te agradeço pela alegria, pelas palmas, pelas vozes, pelos instrumentos. Te agradeço porque nós estamos vivos, Pai. Estamos vivos. Os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor. Te agradecemos porque não há culpa sobre nós. Não há pecado sobre nós. Não há acusação. Toda acusação, toda doença o Senhor levou sobre si. E nós te agradecemos por esse feito. Nós te agradecemos. Continua aqui com a gente, que a gente possa celebrar esse dia e celebrar a tua ressurreição, celebrar a tua vida que nos deu vida. Em nome de Jesus. Amém. Show o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz ele se entregou. Naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga no altar de adoração. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, Deixou a sua glória, morreu no meio do seu lugar. em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Jesus, Filho de Deus. levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não. Levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar Adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Tu és
Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Você pode cantar isso? No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória. Jesus, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Eu quero te convidar nesse momento a lembrar o que você está fazendo aqui nessa manhã. Porque talvez todos os dias nós acordamos, trabalhamos, vamos para as nossas obrigações, afazeres, estudos, ou para a igreja no domingo como algo convencional. Mas eu quero te lembrar que eu e você, nós estamos aqui por uma razão. Eu quero te lembrar que eu e você estamos aqui porque um dia Deus decidiu descer na terra como homem. Porque um dia Deus, Ele decidiu se tornar homem como nós. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que Ele habitou entre nós. E nós estamos aqui porque um dia esse mesmo homem que cresceu em graça e conhecimento, ele decidiu entregar a sua vida. Ele decidiu entregar e derramar o teu sangue puro pelos nossos pecados. Ele decidiu derramar o teu sangue pela nossa vida. Então eu quero nessa manhã te lembrar, te convidar a lembrar disso. Você está aqui porque um dia Jesus decidiu entregar a vida dele por você. Então eu quero te convidar mais uma vez a cantar essa canção. A cantar essa canção mais uma vez, declarando isso. Seja exaltado. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Você é livre nessa manhã. Aleluia. Sabe que você pode aplaudir o Senhor? Sabe que você pode glorificar o nome dele? Exaltar quem ele é, porque ele te libertou, ele nos libertou. Amém? Você pode sentar. Hoje nós estamos comemorando algo muito especial, que é a Páscoa. E eu quero hoje falar com você um pouquinho sobre o que é a Páscoa. Por que nós estamos aqui celebrando isso? Por que nós estamos aqui celebrando a Páscoa? Eu quero falar com você hoje sobre, e o nosso tema é Cristo, a razão da nossa Páscoa. Fale assim comigo: Cristo, a razão da minha Páscoa. Eu quero ir pelo ponto de partida. Quero ler 2 textos com você, se você tiver a Bíblia aí. Eu quero ler 2 textos. Em Êxodo capítulo 12, versículo 21, e eu também quero ler João capítulo 1, versículo 29. Se você tiver a Bíblia, abre ela aí, Êxodo 12, 21. Quem tem Bíblia fala: eu tenho. Quem não tem fala: me dá uma. Graças a Deus, todo mundo tem. Êxodo 12, 21. Diz o seguinte: então Moisés convocou toda a autoridade de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro
ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. E agora eu quero ler com vocês João capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, obrigado por esse dia, nós te agradecemos pela tua palavra, nós celebramos, Pai, esse dia, te agradecendo porque tu és o Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus, nós te pedimos para que nesse momento, Pai, a nossa mente possa ser aberta e que o Senhor possa introduzir a semente da sua palavra sobre nossos corações, Pai, para que nós possamos, Senhor, receber essa palavra e que essa palavra, ela mude a nossa vida e a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho sobre a Bíblia para entender o que é a Páscoa e por que nós estamos aqui celebrando isso. Mas, dando uma recapitulada com vocês, a gente leu o texto de Êxodo 12, que a história conta que no dia em que Deus, ele tirou Israel do Egito, ele envia a sua última praga, que era a morte dos primogênitos. E a palavra fala que no 10º dia do mês, aquele povo, ele deveria separar um cordeiro, ele deveria matar aquele cordeiro ao 14º dia, ou seja, 4 dias depois. Ele deveria matar aquele cordeiro, assar ele no fogo e comer daquela carne, daquele sangue do cordeiro, eles deveriam passar sobre os umbrais da porta, e no dia em que a morte passasse, ou seja, a última praga, viesse sobre o Egito, toda a porta que estivesse manchada com o sangue do cordeiro, a morte não poderia entrar. Então, a palavra Páscoa, ela significa Pesach, em hebraico, que é a passagem. E ela está completamente ligada a exatamente isso, a passagem da morte sobre aquelas portas, e aonde houvesse o sangue do cordeiro manchado sobre as portas, a morte não poderia entrar e matar o primogênito que estivesse ali. Então, a Páscoa, Deus, ele dá ao povo como uma maneira também de celebração, porque após isso, anualmente, o povo judeu celebrava a Páscoa, relembrando a libertação do Egito, relembrando aquilo que eles passaram no Egito e da libertação que Deus proveu sobre aquele povo. Então a Páscoa, ela era celebrada como uma festa anual, e nessa festa ela tinha algumas simbologias. Haviam alguns alimentos estabelecidos que aquele povo precisava comer e que Deus determinou. Depois desse momento de cerimônia, haviam mais 7 dias de festas. E esse período era um período que Deus, ele queria realmente lembrar o povo sobre a libertação que aconteceu. Mas Wesley, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu em seguinte, que é o texto de João 1:29, que diz: no dia seguinte, João viu aproximando-se e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque tudo o que nós lemos aqui em Êxodo apontava para Cristo. O Cordeiro é Cristo. Todo sacrifício realizado apontava para Jesus. Tudo aquilo que a Páscoa celebrada pelos judeus apontava para algo que haveria de acontecer no futuro, quando Jesus, que era Deus encarnado, que era o Filho de Deus, ele se manifestou como homem, ele morreu a morte de cruz, e através do seu sacrifício, nós recebemos vida e libertação do pecado. Então, quando nós falamos sobre a Páscoa, ela é um apontamento para Jesus, o Cordeiro de Deus. Ela é um apontamento para aquilo que Jesus, ele estava fazendo, e o propósito dele aqui, ele veio para morrer e padecer por nós como propiciação em nosso lugar. Mas, vamos lá.
Então você entende que a Páscoa, ela não é sobre um coelho, mas ela é sobre o Cordeiro de Deus. A Páscoa não é sobre chocolate, embora eu goste muito. E se alguém quiser me dar de presente, eu estou pronto a receber. Mas a Páscoa, ela não é sobre coelho, chocolate. A Páscoa, na verdade, ela tem uma imagem mais de sangue derramado e do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Mas por que nós celebramos a Páscoa? Já parou para pensar que a Páscoa, ela é uma cerimônia que iniciou lá no Egito, com o povo judeu, e que Deus deu a Israel como uma maneira de celebrar essa lembrança da libertação do Egito. Então por que nós, gentios são todos aqueles que não são judeus, por que nós celebramos a Páscoa? Por que nós precisamos celebrar isso? Será que a Páscoa é para nós? Será que a Páscoa, ela também remete a algo ao nosso respeito? Não era algo somente para os judeus? Vamos lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6 ao 8, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando algo aqui, ele está fazendo uma tipologia daquilo que houve lá no Egito. Ele está dizendo, Deus lhe deu àquele povo uma festa a respeito da Páscoa, que era uma cerimônia em lembrança ao que aconteceu. Mas nós celebramos também, porém não daquela maneira. E ele está dizendo assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. E aí no versículo 8, por isso nós celebramos a festa, mas não como fermento velho. Então ele está dizendo para a gente o seguinte: nós também celebramos a Páscoa. Mas a nossa maneira de celebrar a Páscoa é diferente, é divergente da maneira como era celebrada no passado. A nossa maneira de celebrar, ela era diferente e divergente da maneira como eles faziam, das simbologias que eles faziam. Nós celebramos a Páscoa, mas não como uma repetição literal daquilo que eles, da cerimônia que eles desenvolviam ali. Nós celebramos a Páscoa agora com uma nova visão a respeito daquilo que Cristo fez. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre um estatuto estabelecido por Deus. Lá em Êxodo 12, 13 e 14 diz o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, eu passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem como decreto perpétuo. O interessante é que ele fala que essa comemoração é um decreto perpétuo. Isso significa o quê? Isso significa que Deus não tinha o objetivo de revogar essa lei. E é isso exatamente que acontece, porque a palavra vai dizer que Cristo, quando ele veio, se manifestou, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. E Cristo, de fato, cumpriu a lei. Então Deus, ele determina um decreto perpétuo sobre essa cerimônia de Páscoa. Então hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos cumprindo estatutos estabelecidos por Deus, porém de uma nova maneira. Porém, com o tipo de celebração que não está linkado às simbologias do passado, mas está linkado ao sacrifício de Cristo Jesus lá naquela cruz. Então você está aqui comigo? Então nós não celebramos como antes, nós não celebramos como as festas ensinavam, nós não temos que hoje sacrificar cordeiros como aqueles homens faziam no passado, porque o Cristo, o Cordeiro de Deus, ele já foi entregue. Ele já foi morto e ele já foi sacrificado em nosso lugar. Colossenses capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo ele fala um pouco dessas cerimônias. Ele diz o seguinte:
Portanto, não permitem que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do passado, que haveriam de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que ele está nos ensinando é o seguinte: hoje, nós celebramos isso, de uma forma que o nosso ponto de vista é Cristo, e não mais a lei do passado. O nosso ponto de vista é Cristo, e não mais a lei. E Hebreus 10:1 vai dizer que a lei, ela traz apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. E o que é uma sombra? Se, por exemplo, eu colocar uma luz aqui, e eu me posicionar aqui na frente, vocês vão conseguir ver a minha sombra aqui atrás. Só que a sombra, ela pode mostrar um formato, ela pode mostrar talvez a altura, o tamanho, se eu sou mais gordinho, se eu sou mais magrinho. Ela vai mostrar isso, que eu tenho cabeça, braço, perna. Mas a sombra, ela não mostra a cor. A sombra, ela não mostra a textura. A sombra, ela é apenas algo que precede aquilo que realmente é o real, a realidade. A sombra, ela produz uma silhueta, mas ela não é a realidade. Ela produz um formato, mas ela não é o verdadeiro formato. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo não, o autor de Hebreus, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus. Ele diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Ele está dizendo que no tempo da lei eram apenas apontamentos para algo que era real, completo e que ainda haveria de se manifestar. Então a lei traz uma mensagem que ilustra aquilo que ainda vai se manifestar de forma completa. E quando nós falamos sobre isso, quando nós falamos sobre o Cordeiro, quando nós falamos sobre a Páscoa, quando nós falamos sobre toda a cerimônia de Páscoa, ela está dando um apontamento para Cristo Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Você está aqui comigo, você está entendendo? Então Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Por que nós celebramos? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Porque Cristo, ele é a mensagem, ele é a razão da nossa Páscoa. Da mesma forma como naquele momento Deus estabeleceu para que o povo sacrificasse um cordeiro e que aquele sangue manchado nas portas seria o sangue que iria livrar aquele povo da morte. Da mesma forma, Cristo foi necessário que fosse sacrificado e que através do seu sangue nós fôssemos livres da morte eterna e recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Gênesis 22, nós vemos esse exemplo também, e todo ao longo da Bíblia a gente vai ver as tipologias que apontam para Jesus. Gênesis 22 vai falar sobre Abraão e Isaac. E o que acontece nesse texto? Abraão recebe uma ordem para sacrificar seu filho Isaac, mas no momento do sacrifício, Deus provê um cordeiro que assume o lugar de Isaac. No momento do sacrifício, Deus provê um cordeiro que assumiria o lugar dele para que fosse morto. Ele está fazendo um apontamento para Cristo Jesus. Nós vemos o exemplo da serpente de bronze, lá em Números capítulo 21, quando o povo naquele momento estava confrontando, questionando, reclamando, e Deus decide enviar serpentes venenosas no deserto. E a palavra fala que aquelas serpentes começam a picar aquelas pessoas e elas começam a morrer. E aquele povo arrependido, clamando pela misericórdia a Moisés faz uma oração a Deus e fala: Deus, livre o povo, que o povo está morrendo. E aí Deus faz o seguinte: construa uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado, tiver com o veneno em seu sangue, olhar para aquela serpente, ele será curado. E agora, lá em João capítulo 3, versículo 14, ele faz uma conexão com esse texto de Números. Ele vai dizer o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está trazendo um apontamento para Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte: da mesma maneira como aquele povo que estava naquela condição, enferma, doente, e precisava olhar para aquela serpente de bronze para ser curado, nós também estamos numa condição enferma e doente, mas não de venenos de serpente. A nossa enfermidade é outra, é o pecado.
E para sermos curados dessa enfermidade, para sermos livres da morte, precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar para Jesus. E agora, concatenando isso com a história do Egito, nós temos o mesmo exemplo. Da mesma forma como aquele povo estava escravo no Egito, da mesma forma como aquele povo estava debaixo da submissão de Moisés, para haver a libertação, um cordeiro precisou ser morto. E através do cordeiro que morreu, Deus livrou Israel do jugo de Faraó. Deus livrou Israel do jugo do Egito e trouxe a liberdade. Da mesma forma, nós linkamos isso ao que nós passamos. Antes, estávamos sob o domínio das trevas, debaixo do jugo de Satanás. Mas através do sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nós fomos feitos livres. Através do sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nós fomos libertos e livres do império das trevas. Colossenses capítulo 1:13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto que Deus estabeleceu não apenas para o povo judeu, mas para nós. Ele está dando apontamentos de que aquilo que aconteceu com eles deveriam acontecer conosco, mas não mais de forma simbólica, agora de forma real, completa e plena. Quero ler 2 textos com vocês, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Desculpa. Primeiro vamos ler Êxodo 19, de 5 ao 6. Que diz o seguinte: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, dentro desse projeto de Deus, que lá no passado houve e se manifestou de uma forma simbólica, Deus ele vai trazer a nós a realidade dessas coisas. Ele vai dizer: o meu projeto para vocês, Israel, não é apenas te tirar do Egito. O meu projeto para vocês, Israel, não é apenas te livrar do jugo de Faraó, mas o meu projeto para você é também torná-lo uma nação santa, um povo exclusivo, escolhido meu. E agora, em 1 Pedro 2, no capítulo 2, versículo 9, 10, ele vai declarar a mesma coisa para nós. Parece que ele fez uma reprodução do que Deus declarou a Israel. Ele vai dizer o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. O que, da mesma forma como Deus chegou para os israelitas e falou: eu não quero apenas te livrar do Egito, te livrar do jugo de Faraó, mas te tornar o meu povo exclusivo, a minha nação santa. Ele diz para nós: eu não quero apenas te livrar do inferno e do jugo de Satanás, mas eu quero te tornar a minha igreja, o meu corpo, o meu povo exclusivo, a minha nação santa. E é isso que Cristo fez por nós. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos chamou para ser um povo, uma nação santa, separada, escolhida por Deus. E através do sangue de Cristo Jesus, nós recebemos a redenção. A redenção. Mas quando nós falamos sobre a Páscoa, nós entramos dentro de algumas simbologias. E eu quero passar um pouquinho para você o que essas simbologias elas significam, para que você tenha total compreensão do que a palavra está nos dizendo. Primeiro, ele vai falar sobre o cordeiro, em Êxodo 12. No Êxodo 12, versículo 5, ele vai dizer: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. A maneira como Deus, ele determinou que Israel fizesse aqui no 10º dia do mês de Abib, que é
mais ou menos comparado ao mês de abril para nós, mas ele vai dizer que aquele será o primeiro mês do ano deles. No 10º dia, esse povo separaria um cordeiro, deixaria ele separado, e no 14º, esse sacrifício precisaria acontecer. Só que olha que interessante, ele fala que o cordeiro, ele deve ser sem defeito. Ele fala que o cordeiro, ele não pode haver imperfeições nele, não pode haver defeitos nele, ele não pode haver nenhum defeito físico, nenhum defeito biológico, ele precisava ser um cordeiro perfeito. E quando nós linkamos isso a Cristo, que é o Cordeiro de Deus, nós encontramos a mesma característica, porque Cristo era perfeito, porque Cristo não havia defeitos, Cristo não havia pecado. Lucas 23, versículo 4, quando Cristo está sendo julgado e o povo está pedindo, crucifica-o, Pilatos ele declara, não vejo nele culpa alguma, não encontro nele culpa alguma. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer, Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o Cordeiro de Deus, assim como o Cordeiro que foi separado lá no Egito para ser morto, Cristo Jesus, ele é o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem culpa, sem vergonha imposta sobre ele, sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Depois o seguinte, depois no versículo 6 do Êxodo 2, ele vai dizer, guardem-no até o 14º dia do mês, e quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Em outras versões vai dizer ao final da tarde. Mateus 27, 45. Quando Cristo está pregado naquela cruz, a palavra vai dizer que após as 3 horas da tarde, ou seja, nos últimos momentos daquela tarde, Cristo foi morto. Cristo padeceu. No versículo 46, ele vai dizer, vocês comerão numa só casa, e não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, e nem quebrem nenhum dos seus ossos. Você vai ver que a palavra ela é perfeita em cada detalhe. Lá em João 19, 32 e 36 vai dizer, vieram então os soldados e quebraram as pernas dos primeiros homens que foram crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou a lateral de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então você percebe que cada detalhe daquilo que Deus ordenou a eles no Egito, ordenou aquele povo de Israel, e que eles celebravam anualmente, apontava para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. E o que ele passou, todos os detalhes são cumprimentos e provas de que Jesus era realmente o Messias aguardado. E aí nós partimos para a simbologia dos alimentos. No versículo 8 ele vai dizer, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Eu acho interessante que esse texto ele fala o seguinte, vocês comerão, mas comerão a carne assada no fogo com ervas amargas. Deus estabelece até quais são os tipos de erva que eles deveriam comer. E ele não fala que eram ervas doces, saborosas. Ele fala que eram ervas amargas. Porque essas ervas, elas tinham um apontamento para a dor do pecado. Quando comesse aquele alimento, era necessário sentir amargo, era necessário sentir aquele gosto desconfortável. Da mesma forma como o pecado ele é amargo, como o pecado ele é sujo, da mesma forma como o pecado ele traz a dor, a morte,
era necessário comer das ervas amargas para fazer essa simbologia e essa ligação com o pecado. Mas uma outra coisa também é que as ervas amargas, ela apontava para o tipo de morte que era necessário para a libertação e a purificação do pecado. Que da mesma forma como aquelas ervas amargas, Jesus ele precisou passar por um momento de amargura. Jesus precisou passar por um momento de dor. Jesus precisou passar por um momento de sofrimento para que o meu e o seu pecado pudesse ser limpo e pudéssemos nos tornar livres através do sangue dele. Então, as ervas amargas, elas apontam para a tristeza, para o arrependimento, para a dor, para a amargura. Porque, querido, entenda isso. O cenário do Calvário não era um cenário bonito. O cenário do Calvário não era um cenário legal, interessante de ver. Era um cenário de morte. Era um cenário de luto. Era um cenário de dor. Era um cenário de perda. Era um cenário de sangue. Havia cheiro de morte. Esse era o cenário. E ele vai dizer o seguinte: juntamente comam o pão sem fermento. No versículo 15 desse texto ele vai dizer: durante 7 dias comam o pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi esse mesmo dia que eu tirei o exército de vocês do Egito. Celebrem este dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam um pão sem fermento, desde o entardecer até o 14º dia, até o entardecer do 21º dia. E durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada na comunidade de Israel, seja estrangeiro ou seja natural da terra. Quando ele fala sobre o fermento ele tipifica a maldade. O fermento ele tipifica também o pecado. O fermento ele tipifica aquilo que é mal, aquilo que é sujo. E quando Deus está falando sobre comer os pães sem fermento, ele está dando um apontamento para a maneira como hoje nós precisamos celebrar essa Páscoa. Sem a maldade, sem o pecado, sem a culpa, sem a vergonha. Tudo isso são apontamentos. E é interessante que Deus ele não fala para apenas tirar o fermento dos pães. Ele fala que não haja sequer fermento nas casas. Ele está dando um sinal claro para nós de que Deus está estabelecendo esse novo tempo, essa nova dispensação através do sangue do Cordeiro de Cristo, para que hoje não somente nós pudéssemos viver uma vida sem maldade, sem pecado, mas que toda a nossa casa fosse uma casa santa. Mas para que toda a nossa casa fosse uma casa sem fermento da maldade, do pecado. Você está aqui comigo? Ele está apontando para algo que deveria ser completo, eterno, permanente. E é assim que nós somos convidados por Deus a celebrar a Páscoa no dia de hoje. E aí lá no versículo 9 ele vai dizer agora sobre o Cordeiro, e ele vai dar algumas instruções sobre ele. Ele vai dizer: não comam da carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. É interessante, né? Ele ordena que esse cordeiro, nós possamos comer dele cabeça, pernas e vísceras, e ele destaca isso de forma muito específica. Quando nós falamos sobre a cabeça, e a gente lembra do cordeiro como Cristo Jesus, ele também nos dá apontamentos sobre aquilo que nós receberíamos em Cristo.
Lá em 1 Coríntios 2,16, ele vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando ele fala de comer da cabeça, ele está relacionando a mente. E ele está dizendo: nós, porém, recebemos a mente de Cristo. Quando ele fala das pernas, ele está falando sobre o chamado, o local, o exemplo. Lá em 1 Pedro 2,21 ele diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele está dizendo, quando nós comemos da perna, nós estamos apontando para os passos de Jesus, que nós devemos seguir o caminho de Jesus, que nós devemos seguir os passos de Cristo. E lá ele também diz sobre as vísceras. E quando ele fala sobre as vísceras, o entendimento que nós temos era aquilo que vem do interior, ou seja, dos sentimentos. Filipenses 2, versículo 5 ao 7, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Quando nós olhamos para a cerimônia da Páscoa, quando nós olhamos para o cordeiro morto, comemos da cabeça, da víscera, das pernas, ele está nos dando um apontamento, e a ideia é de que nós possamos participar de Cristo. Que nós possamos participar de Cristo, da mente de Cristo, do caminho de Cristo, do sentimento de Cristo. Isso é o que o Cordeiro de Deus ele simboliza para nós. E Deus demonstra a sua soberania na forma dessa ordenança. Porque você já parou para perceber, Deus ele explica detalhadamente como ele quer. Deus não fala: não, você pode comemorar e celebrar a Páscoa do jeito que você quiser. Não, Deus fala: eu quero um cordeiro, o 10º dia, morto ao 14º, que seja assado no fogo, não quero cozido, seja assado no fogo. Eu quero que sejam ervas amargas, eu quero que sejam pães sem fermentos, porque isso denota para nós que nós precisamos celebrar a Páscoa, não a nossa maneira, mas a maneira de Deus. Que quem é o dono da Páscoa, que quem é o dono do Evangelho, quem é o dono da nossa fé é Ele e não nós. E nós vivemos uma realidade onde, em muitos momentos, nós queremos viver um Evangelho à nossa maneira. Não, Deus, eu não quero assar um cordeiro, não, estou pensando em comer uma costela hoje com molho. Não, Deus, em vez de ervas amargas, eu prefiro um bombom, um chocolate, um alpino. E não tem problema nenhum, irmão, em você comer chocolate. Mas nós precisamos entender que o Evangelho não é para pessoas que querem em todo momento viver uma vida de doçuras. O Evangelho, ele não é para aqueles que querem a todo momento viver uma vida de molezas, fazer as coisas conforme a sua própria vontade. Mas Deus, ele estabeleceu que a nossa maneira de viver não é conforme a nossa vontade, mas é conforme a vontade dele, conforme o padrão estabelecido por Deus. E ele vai estabelecer isso sobre nós. Muitas vezes nós queremos fazer parte de Cristo, nós vemos isso também. E muitas pessoas, quantas pessoas nós vemos hoje em dia querendo fazer parte do corpo de Cristo, mas sem se submeter aos moldes que Deus estabeleceu. Pessoas que querem fazer parte do Evangelho de Cristo, mas sem se submeter àquilo que Deus estabeleceu como decreto. Mas agora, caminhando um pouco mais, nós vamos falar sobre o poder do sangue. Porque ele vai dizer que não somente deveria comer do cordeiro, mas ele vai especificar sobre colocar o sangue nas vigas da porta e sobre não comer do sangue. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3 ao 5. Isso é antes da lei. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. Certamente eu requererei o vosso sangue.
o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal que requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. O Senhor está falando aqui o seguinte: no sangue, a vida. A vida é o sangue. Levíticos 17:11 também vai destacar isso, porque a vida de uma criatura está no sangue. E eu dei a vocês para fazerem expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Então o sangue, ele era mais do que só uma representação. Deus está dizendo que no sangue existe vida. No sangue existe vida. O sangue, ele, no Antigo Testamento, não só para Israel, mas para diversos povos, o sangue, ele era uma das marcas de uma aliança. E é por isso que Deus ordena: não comam, não bebam do sangue. Em muitos momentos da história você vai ver Deus fazendo alianças com os homens. Em todas essas alianças havia uma coisa que era comum: o derramamento de sangue. Você vai ver que, por exemplo, quando nações iam fazer pacto com outras nações, na maioria das vezes havia um derramamento de sangue. Você vai ver, por exemplo, quantas vezes na história, através de acordos, homens cortavam suas mãos e selavam um pacto através da mistura dos seus sangues. Então, o sangue, ele é um sinal de aliança. A aliança no Berite, aliança no Antigo Testamento, que é Berite, ela significa cortar com derramamento de sangue. Então, quando nós falamos sobre a aliança que Deus está estabelecendo, e Deus aponta para o sangue, Ele está dizendo: no sangue há vida, e o sangue é um sinal de aliança. No sangue há vida, e através do sangue, nós conseguimos fazer a propiciação dos nossos pecados. No sangue há vida. Você vai ver, por exemplo, quando o homem peca, e para esconder a sua nudez, quando o homem percebe que está nu, em pecado, longe de Deus, a Bíblia fala que Deus cobre aquele homem, aquela mulher, com as peles de um cordeiro. Só que para cobri-los com as peles de um cordeiro, foi necessário um cordeiro ser morto. Foi necessário o sangue ser derramado. Você vai ver, por exemplo, na aliança edênica, quando Deus percebe que o homem está lá só, e ele vai preparar uma companheira para aquele homem. A Bíblia fala que Deus coloca um homem em sono profundo e faz um corte em sua lateral, retirando-lhe uma costela para que a mulher fosse gerada dele. Existe um derramamento de sangue. E da mesma forma como Adão foi cortado em sua lateral para que Eva fosse gerada, Cristo naquela cruz foi transpassado em sua lateral para que a sua noiva fosse gerada. Então nós apontamos e vemos a aliança de Deus através do sangue derramado. Não apenas nesse momento, nós vemos através de Noé, nós vemos através de Abraão, nós vemos através de Davi, até chegar nessa nova aliança que é estabelecida não apenas por sangues, que momentaneamente poderiam purificar ou gerar uma aliança momentânea, mas através do sangue de Cristo Jesus, que eternamente nos fez família de Deus e nos fez introduzir a sua casa, a sua mesa e nos deu acesso à presença de Deus novamente. Então é através do sangue de Cristo Jesus. Só que olha que interessante, em Hebreus 9:18, ele vai dizer: por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, Deus também estabelece uma forma para que os pecados fossem purificados. E Ele fala que sem o derramamento de sangue não existe perdão para os pecados. Se não houver derramamento de sangue, não existe perdão para os pecados. Agora, apontando para Cristo,
Foi necessário que nessa nova aliança estabelecida por Jesus, que nós estamos inseridos, foi necessário que o sangue de Jesus fosse derramado para nos lavar dos nossos pecados. Mas olha o que diz, e eu vou passar aqui com você um pouquinho sobre o que isso apontava no passado e os apontamentos que eles geram para nós hoje. Agora, porém, lá em Hebreus 8, de 6 ao 7, depois eu vou ler o 3, diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga. Ele está apontando para a antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então ele está dizendo para a gente, aquela antiga aliança, estabelecida lá em Israel, ela não era perfeita. Aquela antiga aliança, e depois ele vai dizer no versículo 13, se torna antiquada. E aquilo que está envelhecido está a ponto de desaparecer. Ou seja, ele está falando que é necessário que aquele primeiro formato de aliança seja renovado. Que era necessário que aquele primeiro formato de aliança fosse estabelecido sobre ele uma nova aliança, mas agora perfeita. Não mais com os sangues de carneiros, não mais com o sangue de bodes. Como ele diz em Hebreus 9, ao 13 ao 14, se o sangue de bodes e carneiros já nos podiam exteriormente purificar dos pecados, imagine o sangue de Cristo Jesus. Então ele está dizendo que aquela antiga maneira estabelecida de aliança antiga e antiquada, na qual era necessário o sacrifício e o derramamento do sangue de animais, para que fôssemos temporariamente purificados, precisava ser estabelecido uma nova aliança e superior a essa sobre isso. E é o que nós vemos e é o que Jesus traz. O texto vai dizer que a aliança que Jesus estabelece é superior à antiga. O texto vai dizer que esse nível de aliança e sacrifício que ele vai estabelecer não é como o antigo, que temporariamente poderia nos limpar, que temporariamente poderia nos salvar, mas agora o sangue de Cristo Jesus, ele nos salvaria eternamente. No sangue, a vida. Lá em Levíticos 17, 11 ao 14, ele vai dizer, porque a vida de uma criatura está no sangue. A vida de uma criatura está no sangue. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 14, portanto a vida de toda a carne é seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis do sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. E qualquer que comer será extirpado. Deus fala que a vida está no sangue. E agora ele fala, vocês não podem comer do sangue. Por que não pode comer do sangue? Porque a vida está no sangue. Aí em João 6, 54 ao 57, Jesus atravessa o mar, chega do outro lado, o povo que ele havia acabado de multiplicar os pães, vão para o outro lado se encontrar com ele. Aí eles chegam lá, Jesus faz uma repreensão ali para eles e faz o seguinte, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas pera aí, Ueli, tem alguma coisa, existe um equívoco aqui. Já viu aquele meme do equívoco? Se Deus está falando que nós não podemos comer do sangue desses carneiros mortos e sacrificados, porque a vida está no sangue, aí agora o próprio Deus desce aqui em forma de gente, na minha frente e vem dizer para mim que é para eu comer e beber do sangue dele. Eu não estou entendendo. Nós acabamos de ler que a vida está no sangue. Nós somos purificados através do. Nós fomos reconciliados através do. Então Jesus está dizendo para a gente o seguinte, agora, eu não quero apenas te limpar e te livrar do jugo do inferno, mas eu quero colocar a minha vida dentro de você. Porque antes,
você apenas derramava o sangue para purificação, mas agora eu quero que você beba do meu sangue, eu quero que você coma da minha carne, eu quero que você tenha parte comigo, porque eu não quero apenas te livrar do jugo do inferno, mas eu vim para que a minha vida fosse colocada em você. Eu vim para que você recebesse da minha vida. Jesus não estava falando de literalmente comer da carne e do sangue. Ele não estava falando sobre exercer um canibalismo. Mas ele estava apontando para que, no momento em que ele fosse crucificado, seu sangue derramado, nós iríamos ser reconciliados com Deus. E a partir desse momento, a vida de Cristo estaria em nós. Gálatas 3, versículo 13, diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então era necessário que Cristo Jesus, através do derramamento do seu sangue, pudesse nos libertar da maldição da lei e do pecado. Mas o texto ele também diz que não apenas deveria haver aquele derramamento de sangue, mas aquele povo precisa lançar sobre o pudéssemos nos apropriar daquilo que Ele estabeleceu. Através do sangue de Cristo, nós temos não apenas a salvação e a purificação, mas através do sangue de Cristo, nós temos também vida. 2 Pedro 2,19 diz: se alguém é vencido, de tal se faz vencido. O que é que isso está dizendo? Antes, nós estávamos sob o domínio das trevas, o domínio do inferno, o domínio do pecado. Antes nós estávamos sobre esse domínio. Antes nós estávamos sobre o domínio que nos escravizava, nos trazia culpa, nos trazia vergonha. E a palavra fala que todo aquele que é dominado pelo seu servo é dominado. Ou seja, antes estávamos escravos, éramos escravos de Satanás. Mas esse sangue de Jesus que nos tornou livres, Ele nos arrancou do inferno, Ele nos arrancou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Amor. Nós vemos que o Cordeiro de Deus está em todas as características da palavra. Lá em Gênesis, Isaac pergunta: onde está o Cordeiro? João declara: eis aí o Cordeiro de Deus. Mas ele conclui em Apocalipse cantando a canção ao Cordeiro. Então o Cordeiro de Cristo, Ele é a nossa mensagem. Ele é a nossa mensagem. Ele é o nosso motivo de celebrar a Páscoa. Isaías 53, versículo 5 ao 7 diz: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um para um lado. E Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Então sobre Cristo Jesus caiu, sobre Cristo Jesus foi derramada a nossa culpa, sobre Cristo Jesus foi derramado a nossa vergonha, sobre Cristo Jesus. Só que olha que interessante, o que esse sangue dele derramado, ele fez? Como antes estávamos debaixo do domínio das trevas, como antes estávamos debaixo do domínio de Satanás,
o texto vai dizer que, lá no versículo 9, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse texto é bem interessante, porque parece que Jesus está fazendo uma transação bancária. Ele está falando que através do sangue compraste-nos para Deus. Ele está falando que através do sangue Ele nos comprou para Deus. Como se fosse feita uma transação bancária, falando: ei, trevas, através do meu sangue eu vou comprar ele, através do meu sangue eu vou comprar ela. Ele nunca mais e ela nunca mais estará debaixo do domínio das trevas, do domínio do jugo do inferno. Através do meu sangue eu vou comprá-la. Só que quando nós falamos sobre a Páscoa ela não apenas se encerra no dia em que Cristo morreu. A Páscoa ela não apenas se encerra no dia em que Cristo ele padeceu naquela cruz. Porque esse mesmo Cristo que morreu, a palavra de Deus vai dizer que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Sabe por quê, querido? Porque mataram aqueles que eles não sabiam que era mais forte que a morte. Porque mataram aquele que eles não sabiam que tinha domínio sobre a morte. Olha o que diz Mateus 28, 5 ao 7. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Então nós não celebramos a Páscoa de um cordeiro que morreu. Nós celebramos a Páscoa de um cordeiro que morreu, mas que hoje está vivo. Nós não celebramos um Cristo morto, nós celebramos um Cristo vivo, ressuscitado. Porque Cristo Jesus, ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como leão. Cristo Jesus, ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como primogênito dentre muitos irmãos. Cristo Jesus, ele morre, ele padece, ele sofre naquela cruz como um cordeiro mudo e calado, mas ele ressuscita como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei de toda a glória. 1 Coríntios 15 vai dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte? Apocalipse 1,18 vai dizer: eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Então a nossa vitória está em Jesus. João 11, 25 ao 26 ele disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Em 1 Pedro 1,3 ele disse: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Colossenses 3, 1 ao 3, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo Jesus. Ele está apontando para a gente, dizendo a forma como nós celebramos a Páscoa hoje. A forma como nós celebramos hoje. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e refletir nisso. Porque Cristo Jesus, Ele não apenas morreu, mas ressuscitou, e nós também
fomos ressuscitados juntamente com Ele. E nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. E nós também recebemos vida juntamente com Ele. Eu quero que você feche os seus olhos e vamos... Eu quero ler isso aqui para você. Um dia após a crucificação, parecia que tudo estava acabado. A morte, a dor e o luto ocupavam os corações. O que eles ainda não haviam entendido é que quem havia sido morto era mais forte que a morte. Ao terceiro dia, as lágrimas de dor dançaram de alegria. Ao terceiro dia, o amargo se tornou doce como mel. Ao terceiro dia, o sentimento de luto se transformou em festa. Ao terceiro dia, o cenário de morte se tornou cenário de vida. Ao terceiro dia, a vergonha se tornou honra. Ao terceiro dia, a culpa foi convergida em perdão. Ao terceiro dia, o preto e branco do luto se converteu em vermelho de vivo sangue. Ao terceiro dia, o inferno não deteve o Rei da Glória. Lá no passado eles celebraram o Cordeiro que morreu e foi queimado. Hoje nós celebramos o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E se você quer celebrar a Páscoa nesse dia dessa forma, fique de pé no seu lugar e vamos celebrar o Senhor, porque lá na cruz, irmão, está a minha culpa. Lá na cruz ficou a sua vergonha. Lá na cruz ficou o seu pecado. Lá na cruz ficou a sua dor. Lá na cruz ficou a sua maldição. E hoje nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós recebemos isso. E nada vencerá teu grande amor. Ó morte, começar, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Declaro pra sempre. Ele ressuscitou. Declare para sempre, para sempre. Para sempre exaltado é, para todos sempre. Para sempre Ele vive. Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa Páscoa. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui, porque um dia o teu sangue derramado, ele nos purificou, ele nos limpou. Obrigado, Jesus, porque a sua presença ela é mais doce do que qualquer chocolate, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós celebramos o Senhor nesse dia. Nós celebramos, Pai, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Aquilo que o Senhor entregou por nós. O Senhor entregou a sua vida por nós. Nesse momento, nesse domingo de Páscoa, nós te entregamos também aquilo que nós temos. Queremos te entregar nossa história, queremos te entregar nossos sonhos. Porque o seu sangue derramado, o seu sangue puro, ele nos lavou, ele nos regenerou. E nós não queremos mais viver nenhuma vírgula da nossa vida longe de ti, Deus. Nós não queremos viver nenhuma vírgula da nossa vida longe da tua história. Queremos viver a história que o Senhor tem para nós. Nós celebramos nesse dia, Pai. Obrigado. Nossos corações queimam de gratidão por ti. Nossos corações queimam de gratidão por ti. Desejando, Pai, a tua presença. Desejando, Pai, cada dia mais que o sangue do Cordeiro se torne algo real e vivo em nossas vidas. Nós oramos, Pai, por cada vida aqui nesse lugar. Assim como a morte ela passou sobre aquela porta, mas o sangue do Cordeiro a livrou. Livrou cada família, livrou cada casa.
Nós cremos e recebemos essa promessa, Pai, de que o Teu sangue nos livrará da morte, de que Teu sangue nos livrará da condenação eterna, porque nós já fomos reconciliados contigo. E se existe alguém aqui, nesse dia eu quero que você continue com seus olhos fechados. Se existe alguém aqui nessa manhã, que nessa manhã quer tomar uma decisão, pedindo: Senhor, eu quero o Teu sangue sobre a minha vida. Esse sangue que limpa, esse sangue que salva, esse sangue que purifica, eu também quero receber do Seu sangue. Eu também quero entregar a minha vida, eu também quero entregar a minha história a Ti. Eu também quero entregar, Senhor, os meus dias à Sua presença. Se existe alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão, eu quero que no seu lugar mesmo, com os seus olhos fechados, você coloque a mão no seu coração. Quero que você coloque a mão no seu coração. Se você nesse dia quer decidir entregar a sua história a Cristo Jesus. Se você nesse dia quer decidir entregar a sua história a Ele, dizer: Senhor, o Senhor é o Cordeiro de Deus. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é aquele que transformou minha vida, minha história. E eu também quero que o Senhor transforme a vida da minha família, a história da minha casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa manhã por essas pessoas que tomaram essa decisão. Pai, colocando diante de Ti essas vidas, te pedindo, Pai, que nesse momento o Teu sangue e Teu fogo seja passado, purificando, limpando, sarando, tirando toda a mágoa, tirando toda enfermidade, tirando todo excesso de passado, tirando, Senhor, em nome de Jesus, toda a culpa e toda a vergonha, porque essa culpa e essa vergonha foi pregada lá naquela cruz. A nossa escrita de dívida foi rasgada, Pai, e nós declaramos isso sobre essas vidas nesse dia. Nós declaramos isso sobre essas vidas. Toda escrita de dívida rasgada, toda escrita de dívida apagada, em nome de Jesus, que esses corações que tomaram essa decisão possam hoje ser livres, 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 livres pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a vida de Deus derramada sobre esses corações, Pai. Em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Amém. Glória a Deus. Feliz Páscoa a todos vocês. O Cordeiro venceu e vivo está. Você pode celebrar no seu lugar com as palmas ao Senhor Jesus. Derrubar esse Mac do Wesley aqui, Jesus. Chegou o momento de dízimos e ofertas, o momento de entrega, não só da sua oferta, não só do seu dízimo, mas do seu coração. O Cordeiro de Deus que foi morto, Ele sacrificou, Ele entregou a sua vida
por amor a toda a humanidade, para salvar a mim e a você. Esse é o momento de entrega. Esse é o momento onde você pode ofertar, não só com o seu envelope, mas você também pode ofertar com o seu coração, com o seu tempo, com a sua mente, com as suas ideias e tudo aquilo que Deus te deu como dom e talento. Mas faça também a sua entrega, a sua dedicação do seu dízimo e da sua oferta. Que você possa levantar o seu envelope. Pega o seu envelope aí. Pega o seu envelope aí. Que você comece a orar. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a orar pela sua casa, pela sua família. Comece a entregar seu coração. Esse momento. Faça desse momento não só um momento de oferta dos seus bens, mas também do seu coração. Você só está aqui por causa de Jesus. Lembre-se de Jesus. Lembre-se dos momentos difíceis que você viveu e que você passou e que você venceu. Você venceu. Pois tudo vem de ti. Lembre-se que tudo vem do Senhor. Para ti, tua é a glória. Lembre-se também que o que você está vivendo é só uma fase. É só um momento. Que o seu coração está triste porque talvez o seu envelope esteja vazio para ofertar na igreja, para ajudar outras pessoas, e você deve estar clamando: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu queria tanto estar ofertando, dizimando, mas o Senhor sabe o que eu tenho vivido. Coloque isso diante do Senhor. A provisão, ela vem dos céus. Coloque isso diante do Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que está faltando na minha casa e o que faltou essa semana. Queremos dedicar esse envelope, mesmo que para alguns esteja vazio, mas o mais importante é estar com o coração cheio da Tua presença. Entregamos, Senhor Deus, esse momento de dedicação, de dízimos e ofertas ao Senhor, mas sem esquecer que a dedicação maior foi do Teu Filho amado na cruz do Calvário, que hoje ressuscitou. A cruz está vazia, Senhor. A cruz está vazia. Deus abençoe todos aqueles que estão com o envelope na mão, dedicando a sua vida e os seus bens. Abençoe, Deus, a liderança dessa igreja, para que possa, Deus, usar os recursos em prol dos Teus desejos e dos Teus planos, Senhor. Que nunca falte a obediência de aplicar os recursos no lugar certo, diante do Teu povo. É no nome que é sobre todo nome, nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Duda, cadê você? Ah, tá fugindo? Ah, não, tá com... Vou chamar a Duda aqui. Você pode sentar? Você que está igual a mim, com o joelho ruim, eu tô com uma tala no joelho aqui. Cadê a Duda e as crianças? Duda, quanto mais você demora, mais o povo fica vendo minha testa na câmera. Eu tô sem boné. Por favor. Não. Olha aí, ó.
Bom dia, gente! As crianças prepararam uma coisa bem legal de Páscoa. E depois que a gente fizer a apresentação, a gente vai entregar um docinho para vocês, lembrando o significado da Páscoa. Combinado? Então tá bom. Pode cantar assim, ó, longe. Longe, longe. Aqui assim, ó. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou. Ele trouxe vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Glória a Deus. Você pode ficar de pé pra gente encerrar esse culto. Quero liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai, que as doces consolações do Espírito Santo
sejam você, com toda a sua casa, com toda a sua família. O Senhor guarde você, te morde através da sua vida. Amém, amém. Vi